¿Cuántos pasos nosotros hemos dado? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes puso en práctica alguno de esos pasos en la hora de la comida? ¿Usted? Yo vi gente que estaba sonolenta ahí. Yo creo que comió muy rápido. Bueno, no es fácil. Es un... Paso número 5, esse é um dos mais importantes. Passo número 5 é evitar a todo custo os alimentos refinados e industrializados. Se você vai a um supermercado em qualquer lugar dos Estados Unidos, 95% do que está ali é para te enfermar. Não há nada que sirva, a não ser a secção de frutas e verduras, e lo que necessita como para limpar essas coisas, pero para comer, estão llenos de dois venenos quando tomado em excesso, que é o sódio e o açúcar. El sódio porque é um conservante muito barato, então a indústria abusa de sua utilização. E o açúcar porque provoca uma dependência e faz com que a pessoa esteja constantemente consumindo esses produtos. O açúcar tem uma ação sobre o centro do prazer do ser humano e o cérebro análogo a la cocaína. O mesmo mecanismo de agressão que a cocaína provoca, o açúcar provoca. Por isso que muita gente tem muita dificuldade de evitar o açúcar refinado. A vezes uma pessoa passa algumas horas sem comer alguma coisa de doce, já começa a temblar, ou seja, se sente inquieto, porque seu corpo está pedindo o quê? A dose diária desta droga. Bueno, para termos um panorama do efeito do açúcar tem sobre uma população, em el ano de 1906 foi feita uma encuesta e a finalidade da encuesta era revelar a nação mais saudável do planeta. Em 1906, comparado com 100 nações, os Estados Unidos se destacava como a nação mais saudável do planeta, a número 1. Pero em 1995, menos de 100 anos, 89 anos depois, foi feita a mesma encuesta, comparando os mesmos países, utilizando-se de los mesmos critérios, e em 1995, os Estados Unidos de América já ocupavam o lugar 97º, 97, como uma das nações mais enfermas do planeta. Pero a pergunta é, ¿qué passou em menos de um siglo? Em 1906, o consumo de açúcar nos Estados Unidos era apenas 1 libra de açúcar por pessoa por ano. E em 1995, o consumo de açúcar já alcançava 75 libras por pessoa por ano. Não, em realidade são 140 libras, que seriam 75 quilos. Quando eu hablo a gente, e a maioria diz, não, eu não anário açúcar em minhas coisas, não, isso não é comigo, mas aí está o problema. É um açúcar que a população está constantemente consumindo e não lo vê. Por que não lo vê? Porque já vem como que añadido a la maioria de los produtos que são produtos industrializados ou processados. Uma lata de Coca-Cola são 12 cucharas de té de açúcar.
Um pancito branco desse colombiano são 60 gramas de açúcar. Tudo que é produzido, industrializado ou processado, você vai encontrar lá sal, porque conserva e é barato, e vai encontrar lá açúcar, porque acha que quando está constantemente com esse desejo de comer algo. Ora, por que se comia tão pouco açúcar em 1906? Será que a gente estava mais ciente dos problemas do açúcar a la salud? Não. O açúcar era um problema, era um produto extremamente caro. Solamente a classe alta da sociedade é que podia comer muitos doces e guloseimas. Os pobres não poderiam comprar os alimentos processados em açúcar e acabava que só chupando um piloncillo, alguma coisa que é mais natural. Pero o plantio de açúcar, os caribeños sabem disso, era hecho em Puerto Rico, em Haití, República Dominicana, e o Congresso sofreu uma pressão da indústria de los alimentos, isso é o princípio do século passado, e então se criaram o que nós chamamos de subsídios. Com os subsídios que o governo passou, se criou uma melhor tecnologia de refinamento, se criou melhores técnicas de plantios em esses lugares, incluso Cuba também, melhor maneira de transportação, e hoje o açúcar é um produto tão barato, pero tão barato, se você chegar a sua casa e dizer, eu vou botar todo o que tem açúcar, bote também a sal, porque estão ponendo açúcar em la sal. E não é um chiste. Então, é um veneno que as pessoas estão consumindo diariamente, que se vai desencadenar problemas coronários, problemas das artérias, problemas metabólicos, problemas das dislipidemias, que são os desbalances de grasa, porque uma das coisas que pouca gente sabe é que o açúcar vai se cambiar e transformar em grasa também. É isso que o hígado faz com o excesso de açúcar. E aí se juntou a indústria de los alimentos de manos dadas com a indústria farmacêutica. Lo que uno destrui, a outra promete arreglar. E chegamos a uma situação que nos Estados Unidos hoje temos aproximadamente 30 milhões de diabéticos e ainda alguns milhões que não sabem que traz a enfermidade porque está assintomático, esse é um problema do diabetes, por exemplo. A maioria vai fazer um exame rotineiro, eres diabético, ou eres hipertenso. São hallazgos oportunos. E por que não há interesse de orientar a população? Porque eu mencionei por la manhã, nós não temos um sistema de saúde. O que temos é um sistema de enfermidades. Esse sistema, ele prospera de las enfermidades, não prospera de la saúde, portanto, não há nenhum interesse de buscar soluções baratas e simples para os problemas de la população. Para ter uma ideia, um diabético, desde seu diagnóstico até sua morte, vai custar aos cofres públicos $1,5 milhão. Aí o que passa? Por quê? Não lhe ensinam a gente como evitar, ou como prevenir, ou como revertir, que são enfermidades que podem ser revertidas. Então, você tem aí um paciente que é um diabético e que o sistema los mira como se fosse um abutre, assim que diz, não? Um vulture. Como se estivesse mirando sua presa. Porque o que passa? Bueno, o diabético não tratado, ele vai necessitar de tratamento oftalmológico, porque é a causa número 1 de cegueira no mundo hoje. Ele vai necessitar de um médico para os riñones, porque é a causa número 1 de insuficiência renal.
Ele vai necessitar de um neurologista, porque uma das causas principais das neuropatias. Ele vai precisar de um gastro, porque as medicinas e a lentitud com que funciona seu intestino. Então, é um montão de especialistas quitando dinheiro. E essa é a razão por que custa tanto algo que se pode solucionar de uma maneira tão simples. E isso nós ensinamos em curso que nós damos online, para formar pessoas, para poder ensinar a la gente como evitar, como revertir as enfermidades. Bueno, agora, ¿cuáles são as alternativas para o açúcar? Bueno, número 1, o ser humano não necessita de açúcar. Nós nos acostumbramos com o açúcar e as alternativas, número 1, é bíblico. A primeira alternativa é bíblica, que diz Provérbios: coma miel porque é bueno e saludável. Pero também diz: coma miel com que te baste, com moderação. O outro seria a molaça de caña. ¿Sabe qué es la molaza de caña? Es lo primero que sale del jugo de caña cuando se va a procesar. Exacto. Por quê? Porque aí não está, aí o produto só ha perdido água. Pero os outros nutrientes como cálcio, hierro, fósforo, os outros minerais, vitaminas, todo está aí intacto. Pero se perdeu não mais água. Nem toda a água, pero água. E a outra alternativa seria o açúcar que nós chamamos açúcar morena. Pero ojo, porque há companhias, empresas que estão pintando o açúcar branco e vendendo como morena. Ok? Colorante. Então, reduzir drasticamente o consumo de alimentos industrializados. Bueno, ao reduzir o consumo de alimentos industrializados, a parte do excesso de sódio. Por exemplo, há pessoas que são hipertensas e eu encontro com muita frequência: doutor, eu estou me tomando 3 medicamentos para minha hipertensão e não consigo controlá-lo. E eu lhe digo: mira, a primeira coisa que você tem que fazer é evitar alimentos industrializados que estão cheios de sódio. Você está preocupado com o salário da mesa. Pero a grande quantidade de sódio e excesso que estás ingerindo não vem do salário, vai vir dos alimentos processados que você está comendo. Você está praticamente colando mosquito e tragando camellos. E aí você mira, por exemplo, uma galleta, um paquetito de galletas. Você vira aí sódio. Bueno, esse paquete com 4 galletas tem 50 miligramos de sódio. Bueno, 4 galletas. Pero se você mirar do outro lado do produto, do empaque, você vai ver por porção. E do outro lado, você tem que ir com uma lupa para buscar. Esse paquete tem 4 porções. Então, quando você come, está comendo quanto de sódio? 50? 200. 200. E o sódio impide o trabalho de los riñones porque tende a retener água. Está relacionado também o excesso com o câncer. Está relacionado também com insônio. O sódio, como é cloreto de sódio, ele contribui com cloro para formar o ácido clorídrico, por isso predispõe à hiperacidez gástrica. É um produto extremamente saudável, pero a quantidade que a gente está ingerindo é demasiado, o corpo não aguenta.
aqui nos Estados Unidos há aproximadamente 580 mil produtos processados, industrializados, e 98% de eles estão llenos de açúcar e llenos de sódio. E qual a solução para nós? É empezar a utilizar os produtos preparados por nós de la maneira mais natural possível. Agora, há outros venenos que vêm de los produtos industrializados. Um deles se chama el aspartame. El aspartame é um endulcorante cujo componente é o ácido fórmico que é utilizado para conservar cadáveres, e o outro componente é... Se assustaram ou não? E o outro componente é o que nós chamamos de aspartame, ácido aspartico, que é um neurotransmissor. Que é um neurotransmissor? É que media a comunicação entre as neuronas. Pero esses neurotransmissores são muito bem controlados dentro do nosso corpo, porque não podemos ter muito nem pouco. Pero quando você... Aspartic acid. Então, quando você tem muito, você sensibiliza as neuronas. E há pessoas que começam a ter problemas de ansiedade, há pessoas que começam a ter problemas de insônia, há pessoas que quando vão à cama à noite, parece que todo o dia ele está passando por em frente como se fosse uma película, e vai induzir o que nós chamamos o pensamento acelerado, parece que não para, isso cria uma angústia, e em alguns países esse aspartame é proibido, e aqui é distribuído normalmente e adicionado aos produtos que nós outros consumimos. Nós outros consumimos não, que se consome. Que se consome. É utilizado muito em los endulcorantes para diabéticos. Pero não vem solamente aí. Uma goma, chiclete, tem aspartame. Em los jugos e las sodas já estão ponendo também aspartame. Gelatinas e doces estão llenos de aspartame. Não é de admirar-nos que há tantos e tantos problemas mentais em los dias que nós outros vivimos. Porque parece estar uma contradição. Eu vivi num período de muita pobreza, pero é muito raro encontrar uma pessoa deprimida. Estava toda a gente llena de privacidade, llena de privações, pero felizes. Pero hoje parece que há tanto conforto, há tanta coisa, e a gente está cada dia mais infeliz, porque os alimentos le estão quitando a capacidade de ser felizes. Então, a ação de los alimentos, do açúcar principalmente, não é solamente sobre nosso aspecto físico, também é sobre nosso aspecto mental. Reduzir drasticamente. Agora, se añade também outros produtos. Alguns desses produtos são postos para evitar a oxidação, o decaimento do produto. Ok? Você, por exemplo, já se deu conta, se você toma, por exemplo, uma porção de maíz fresca e põe em um pote de sua casa, com quanto tempo já começa a deteriorar? Se você vai ao outro dia, se ela vai olhar, já olha mal. Dentro dessas latas, esses frijoles, garbanzos e maíz, quanto tempo duram? Anos. Pero a pergunta, como pode durar 3, 4 anos? Por que duram todo esse tempo? Porque está lleno de conservantes pesados. E nós, como estamos consumindo esses produtos químicos, que vão se acumulando a nosso organismo ao longo do tempo, e depois começa a aparecer um montão de problemas que uno nem sabe de onde vem. Tumores, problemas de tiroides, enxaquecas, alergias alimentares.
Hoy hay niños que se comen una manzana se mueren. Porque la cantidad de alergias alimentares que están desarrollando es inmensa. Entonces, reducir, eliminar los productos que... Sí. Entonces, aquí, en realidad, yo voy a hablar del sal, y voy a hablar del azúcar separado y de los industrializados. Pero para montá-los e acelerar o processo, eu pus no paquete, que é muito mais simples. A melhor maneira de se evitar açúcar e sal é evitando produtos processados industrializados. Se você evita, você está eliminando 90%. E se você vai endulçar alguma coisa com uma cucharita, isso não lhe vai ser dano. Pero el cuerpo no aguenta, é muito. Por isso está capitulando. Agora, a indústria de los alimentos sabe que essas coisas hacen daño. ¿Ok? Pero el chiste es que la persona não coma e se muera de uma vez, porque se muere, se lhe dá uma demanda e van a bancarrota. Pero el chiste é que usa uma quantidade pequena, que a pessoa não se vai a morrer, pero ao longo do tempo, como são cumulativos, ou seja, muitos desses produtos são solúveis em grasa. E o que é solúvel em grasa em nosso corpo, o corpo não elimina, solamente o que é solúvel em água. Então, são pequenas quantidades, pero vai se acumulando. E chega um momento em que o corpo vai reaccionar de maneira distinta. Ora, é muito importante entender uma coisa, porque às vezes a gente não logra entender. É um princípio, e o princípio é o seguinte: hábitos errados iguales, compartido por pessoas, podem produzir problemas de saúde distintos em cada pessoa. Por exemplo, se vocês compartem todos aqui o mesmo hábito errado, todos terão os mesmos problemas de saúde? Não. ¿Sabe por quê? Porque desde que entrou o pecado no mundo, cada ser humano que vem a esse planeta já vem com defeito de fatoria. E há pessoas que são mais predispostas a problemas digestivos, outras são mais predispostas a problemas respiratórios, outras são mais predispostas a problemas emocionais, outras são mais predispostas a problemas de la piel. Então, esse hábito errado vai, como lhe direi, vai chegar a pessoa em seu ponto débil. Por isso que é diferente, que cada um tem sua debilidade e se manifestará de maneiras distintas. Há alguns mitos que nós necessitamos tumbar, não? Por exemplo, a vezes nos dizem, fulano se morreu del ataque del corazón. Se morreu de repente. ¿Ya escuchado esto? Foi um ataque fulminante, de repente. Pero eu quero dizer a usted que isso é um mito, não existe isto. Nada morre del corazón de repente. ¿Sabe por quê? Porque as condições que levaram ao evento foram criadas ao largo de los anos. E o evento em si foi a culminação de condições que foram criadas ao largo do tempo, e o corpo foi resistindo, se adaptando, até que finalmente capitulou. Para ilustrar melhor isto, os médicos pediatras cirujanos estão preocupados, porque quando fazem autópsias de bebês que foram objetos de abortos espontâneos, estão verificando que as pequenas coronárias desses bebês já estão apresentando sinais de depósito de colesterol. Ou seja,
Um ataque do coração que vai ocorrer 40 anos depois não foi de repente. Foi uma condição que foi criada ao longo do tempo que finalmente culminou com o evento fatal ou quase fatal. Porque nosso corpo, ele vai se adaptando, vai se adaptando, vai se adaptando, pero chega um momento em que, então nós outros dissemos, não, se morreu do coração de repente, não, já estava enfermando por muitos anos ou por muitas décadas. Temos que entender esse processo. Bueno, alguma dúvida? Ou está em choque todavia? Duda no hay de lo que usted está diciendo porque en los años que uno lleva a estar en la iglesia siempre se está predicando de lo mismo, acerca de la salud, como se dice en el espíritu de profecía, régimen alimenticio. La cuestión aquí es llevarlo a la práctica porque la salud es primordial. Pero a prática tem um preço muito alto. Tem um preço muito alto. Ou seja, a vezes a gente diz, porque é mais fácil comprar algo preparado e eu à casa, eu preparo, pero esta comodidade tem um preço altíssimo. E muita gente lá está pagando, pero não estão cientes de que estão pagando por esta comodidade. Agora, sim, le interrompi, não? No. Y comprar los otros que son más baratos. Por ejemplo, cuando digamos uno expone esto, que si uno se va afuera al campo, si no hay las cosas que realmente debe de comer, mucho de lo que es tan difícil, ¿no? En ese sistema. Pero en las ciudades, pues, como todo está así a la mano, vamos a decir, y uno, si digamos que gana cierta cantidad de dinero, pero le sale caro porque si digamos que si por este lado no se cuida y después enferma, le toca ir al médico, le sale más caro. Habría que la mente... No, le quita a produtividade, le quita todo, le quita hasta a vida. Pero é um mito de que comer natural é mais caro. Carne é caro. Eu não como, e o que como por la semana me sobrevivo com poucos dólares. Pero tenho que dedicar algum tempocito para preparar. E não... Mira, há alguns mitos que ha hecho daño à igreja. O primeiro mito que ha hecho daño à igreja é a palavra vegetariano. Essa palavra vegetariano ha traído muitos problemas à igreja. ¿Por quê? Porque o membro da igreja pensa que basta ser vegetariano. Basta não comer carne, pero pode comer pizza, pode comer os embutidos, ou seja, não comendo carne já está tudo resuelto e estão pagando um preço alto. Por quê? Porque estão sofrendo o problema do coração, de artrose, de câncer. Pero como ser vegetariano? Pero não é solamente vegetariano. A vezes uma pessoa me vem a ser uma queja, Dr. Silmar, eu estou com diabetes, pero eu sou vegetariano há 30 anos. Então eu lhe pergunto, se tu eres diabético, você está me contando apenas 10% da história. Eu quero conhecer os 90%. E aí onde encontramos? Não é solamente vegetariano, é um estilo de vida completo. E outro problema que afetou também a igreja é o mito das proteínas. Me recuerdo quando venia à igreja, nos anos 80, em 1981, me bautizei, e quando o irmão optava por el régimen vegetariano, tinha uma preocupação, e a preocupação era com o quê? Que vou fazer com as proteínas?
Proteínas. E aí a solução que era? Soja. Era frijol de soja, leite de soja, queso de soja, postre de soja. Lo que hacía, él casi que quintuplicaba el aporte de proteínas. E lo que passava? Alguns hasta adelgazava, pero el exceso de proteína envejece muito a pessoa. Se quedava como que envelhecido, sem color. E depois de 30 anos, enquanto uma pessoa, doutor, como pude ter câncer? E hoje nós outros sabemos que os países onde o consumo de proteínas é maior, maiores são os índices de câncer, enfermidades cardiovasculares e osteoporoses. Por quê? Porque estão pensando em um nutriente, em ômega 3, ômega 6. Mira, não se preocupe com nada disto. Nada, não tem que se preocupar. Você vai solucionar esse problema de uma maneira muito simples. Sabe qual é? É ter uma alimentação variada ao largo do tempo. Se você come frijol negro por uma semana, não necessita comer, pode comer lenteja lá outra, pode comer garbanzo em lá outra. Me entendes? Você vai variando. E esta variedade é que vai fornecer o que nós necessitamos. Pero esse mito das proteínas chegou e ha traído muitos problemas e desafia hasta a lógica. Ustedes já viram um bebê elefante? Por la televisão? Eu, como sou um pouquinho mais viejo, cheguei a ver em los circos. Você já viu um bebê elefante ao lado da mamã? A diferença de tamanho? Dizem que as proteínas é para o crescimento, mas minha pergunta é: quantos quilos de carne tem que o bebê elefante comer para chegar a 8 toneladas como sua mamã? ¿Ah? Quantos quilos de carne? É um herbívoro, não come carne? Pero ¿de dónde viene todo ese crecimiento? De las hierbas. De las hierbas. E alguno vai dizer, pero los herbívoros têm umas enzimas que podem processar a celulose, nós outros seres humanos não temos, pero celulose não é proteína, é carboidrato. E esta habilidade extra que fornece a energia para que cresçam tanto e tão rapidamente. Então, alguns mitos desafiam a lógica. Tem que comer carne para crescer, pero o bebecito elefante, pobrecito, não come carne, é vegetariano, e mira quão grande e quão forte. Força tremenda. E de onde vêm as proteínas que necessita? E ainda um detalhe, nem é muita variedade. Agora, dizem que a proteína é para o crescimento. Um outro exemplo muito simples. O período que o ser humano cresce mais rapidamente são os primeiros 2 anos de idade. Depois vai crescer muito mais, mas num período mais grande. Pero os 2 primeiros anos é uma explosão de crescimento. Os que são padres ou foram padres e madres recentes, recuerdam um dia que chegaram à casa com esse band of joy, chiquito, e dentro de 6 meses, 1 ano, Pero em muitos países, os niños dependem unicamente da leite materna e se desenvolvem normalmente. Então, a conclusão que nós chegamos é que a leite materna deve ser riquíssima em proteínas, não é certo? É uma conclusão lógica. Mas a pergunta é: qual a proporção de proteína na leite materna? Varia durante a lactância, mas é mais ou menos 1%. Agora eu pergunto a você: qual o porcentagem de proteínas em uma naranja? Laranja tem proteínas?
3 veces más que la leche materna. Incluso en alguna región del mundo, la madre cuando no puede amamentar, se toma la naranja, se diluye agua y alimenta al bebé y él crece normalmente. ¿Cuál es el porcentaje de proteínas en el brócolis? 16 veces más que la leche materna, 16%. Entonces, las proteínas, como los otros nutrientes, están distribuidas en todos los alimentos. En menor ou maior quantidade. E é a variedade que vai assegurar com que você tenha a quantidade que você necessita. Então, temos que tumbar por completo esse mito das proteínas. Para que podamos ter o quê? Saúde, não é uma preocupação. Você, por exemplo, quando está preocupado com solamente um nutriente, você termina por desequilibrar sua dieta. Há pessoas, por exemplo, que são preocupadas com ômega 3, pero ômega 3 é solúvel em grasa, assim como a vitamina A, E, D e K. E se você toma em excesso, empieza a ser tóxico. E é o que está passando com esse excesso dessas vitaminas e excesso também do ômega 3. Então, não devemos nos preocupar com isto. Uma alimentação simples, bem preparada de maneira simples, é a dieta que Deus escolheu para o seu povo em el tempo del fim. Outros querem comer vegetariano, pero querem produzir umas receitas super sofisticadas que passam 4 horas batendo e movendo. Trabalho é um full time. Não. Prepare um salsão rico e prepare os alimentos frescos e vai lhe trazer vida. Alimentação simples. Os produtos industrializados traem também os que nós chamamos os colorantes, não? E há uns, e a indústria dos alimentos tentam nos enganar a origem desses colorantes, não? Há que dá o color rojo, por exemplo, a la frambuesa, a las fresas, é sabor de fresa, pero aí não tem fresa, tem o quê? Um colorante. Então, como logram esses colorantes? Bueno, há umas moscas peruanas que se alimentam de umas matas que têm um pigmento muito rojo, e à medida que se alimentam, este pigmento se lhe acumula no traseiro. Então, a indústria dos alimentos produzem essas moscas em cautiveiro para que produza o quê? O colorante que será utilizado nos iogurtes, em todas as coisas que têm o sabor que necessita esse colorante rojo. Pero quando anunciam, quando põem aí colorante, que palavra utilizam? Carmim. Bonito, não? Colorante é carmim. Porque se puser colorante extraído de traseiro de moscas peruanas, quantos iam comprar? Nada ia comprar. Essas carmim. Então, eles jogam com essas palavras e nós temos que estar atentos. O melhor que ustedes poderiam fazer por la saúde de ustedes para prevenir enfermidades seria reduzir, não vou dizer que vai erradicar completamente, mas se reduzir a uns 5 ou 10% do que você compra processado, industrializado, você vai ver uma diferença espetacular em alguns dias, em algumas semanas. Então, é fundamental. Agora, vamos buscar os alimentos em seu estado integral. Por exemplo, Deus, quando criou o cereal, por exemplo, o grano del trigo, lo criou em uma proporção perfeita. O trigo vem em uma parte blanca, que nós chamamos de amidon, aí está toda a energia da planta,
Pero Senhor, bueno, necessito algo para controlar a entrega dessa energia, porque pode provocar diabetes. Então, puso aí por cima uma película que nós chamamos salvado de trigo, que não permite que parte daquela energia seja absorvida e leva para fora do intestino. Há uma outra coisa que ele puso aí que se chama germen de trigo. ¿Para que sirve a germen de trigo? O nome já disse, germen é para quê? Germinar. Aí está a vida da planta, aí estão todos os elementos para produzir uma nova planta. Você pode quitar o germe de trigo solamente e plantar o germe de trigo que vai produzir trigo. Se você planta o grano sem o germe, é estéril, se morre. E quando removemos o germe, estamos removendo o que transmite vida a nós outros. Um alimento muerto. Então, se separa o salvado e dão para as vacas, que poderia nos ajudar a nosso intestino, a prevenir estranhamento, e quitam o germe de trigo, que poderia evitar estresse, ansiedade, depressão, e dão para as vacas. Por isso, nunca vi uma vaca estressada nem deprimida. Pero os seres humanos, a maioria estão. As vacas só se estressam quando nós outros lá estressamos. Então, para os alimentos integrais, há um passagem bíblico que é muito importante. Diz o seguinte: o que Deus ha unido, não separa o homem. Não é solamente para o matrimônio, não. Se Deus lo uniu, por que vamos separar? Quando separamos, lo desequilibramos. Pergunta? No, yo estaba descubriendo algo por mi cuenta. Sim. No lo puedo hablar con nadie más por mi cuenta. Estaba descubriendo algo. Que cuando uno come los lácteos, tenemos ¿cómo se llama? No el germen, ¿cómo se llama? A las bacterias de eso. Lactobacilos? No, la bacteria del lácteo. Há mais de... Nosotros comemos lácteos. Me he dado cuenta. Los acidófilos? Sí, que me he dado cuenta, estaba descubriendo hace poquito, que usted cuando come lácteo puede comer la carne de res, porque el lácteo viene del res, ¿sí o no? Entonces, cuando usted no está comiendo pollo, pero del pollo no hay lácteo, ¿sí se fijan? Entonces, cuando usted deja de comer el pollo por cierto espacio de tiempo y usted lo come, lo quiere poner o lo come, le va a dar vómito, le va a dar diarrea y le hace un malestar en el estómago terrible, terrible. Pero sin embargo, yo estaba descubriendo y digo, mira, como yo, uno tiene que ser honesto, yo como lácteo. Eso es algo que tengo que aprender a dejarlo, porque ya lo había dejado, pero yo volví a caer en esta situación. Yo no comía ningún lácteo, ninguna dulce, galletas Sí. procesadas, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta que como estoy comiendo lácteo, puedo comer la carne de res y no siento ningún síntoma de malestar. Pero aí está o No es que problema. la estoy comiendo, Não, pero aí está o problema. y no es que la estoy comiendo. Ajá. Pero no hay rechazo en su cuerpo. Sin embargo, con el pollo sí hay rechazo. Entonces quiere decir que nosotros, para dejar la carne totalmente, tenemos también que desligarnos del lácteo totalmente. Apio, você se refere a apio? Vamos a dejar Apio? el lácteo de la vaca, la leche, el queso. Não, ou seja, a gente que as pessoas que dizem que são ovo lacto vegetariano, não existe isso. Não é vegetariano. Isso é uma palavra que inventaram. Vegetariano se alimenta de alimentos de origem puramente vegetal.
Ajá. 100% vegetariano. Yo lo practiqué antes. Ajá. 100% vegetariano. Su cuerpo lo rechaza. Rechaça o quê? Usted viene y empieza a comer lácteo un poco. Sim, pero ao momento que você come lácteo, já não é mais vegetariano. Já deixou de ser vegetariano. Pero ¿cómo empieza uno otra vez con el mismo ritmo? Simplesmente abandone e derre. Abandone. Hay que abandonarlo totalmente. Sí. Porque de pronto, cuando usted volvió, cayó y empieza a consumir, por ejemplo, un pedacito de pizza, o esto o lo otro, entonces ya viene otra vez ese germen. Sim. Mira, nós estamos atrasados. Por que estamos atrasados? Nós temos em Levítico 11, aí Deus disse o que devemos, o que poderíamos e não comer. Não é certo? Pero isto se aplicou solamente hasta o ano de 1863, quando foi dada a primeira visão da reforma pro salud. Hasta aí, isso se aplicava, pero de la primeira visão para cá, não mais. Deus deu uma luz especial para o pueblo de los últimos dias com relação aos alimentos de origem animal. ¿Por quê? Para falar disso necessitaria 2 horas, mas pode explicar rapidito. Em 1905, Ellen White, escrevendo a review em Herald, disse o seguinte: os métodos modernos de produzir animais para o consumo estão produzindo animais que estão enfermos. A gente que consome animais que são produzidos em grande escala, estão comendo animais que são enfermos. Enfermos de las injeções, de las hormonas, de todos que se lhe dá. Enfermos de la contaminação do ambiente, porque retém em seu corpo mais toxina do que os vegetales. Por exemplo, eu me recuerdo, quando era niño, vivíamos em uma finca e minha mamã, para ter uma boa gallina para a Navidad, tinha que preparar durante um ano. Hoje, del huevo al pollo, em 35 dias. Como se logra esse milagro? Bueno, é uma técnica de alimentação que eles dão, por exemplo, em las granjas normalmente, a la tardecita desprendem as luzes e os animais se vão a dormir. Deveriam volver a prender ao amanhecer, não, pero las 1 da manhã se vuelve a prender, os animais pensam que é claro, se é claro tem que comer e começa a comer. Então, aumenta o período de feeding, de alimentação dos animais em 5 a 6 horas. Que estão esses animais comendo? Estão comendo fatores de crescimento, antibióticos. Não se sabe por que os antibióticos têm um efeito anabolizante, estimulam o crescimento. Bueno, esses animais crescem muito rapidamente, pero com tecido desproporcional, se acumulam tórax, começam a ter problemas ortopédicos e sabe o que passa? Se você chega a uma granja, já com pollos que falta uma semana para ir para o abatedouro, se você bucina, um montão de pollo tem um infarto de miocárdio e se morre. Por isso põem placas aí, não haja ruídos. Sabe por que passa isso? Porque os hormônios, os antibióticos que fazem que cresçam, atuam em todos os tecidos, pelo menos no coração. Eles crescem muito, pero seu coração se queda pequeno. Se você pode mirar que os pollos sempre têm os bicos assim. A vezes você pode mirar em 5.000 pollos que uno sepa, o que passou? Bueno, tuvo um infarto, chama 911, não? E assim se morrem. Então, o que poderíamos dizer? Que se estão alimentando de pollo que tecnicamente poderíamos dizer estão sofrendo de insuficiência cardíaca crônica. Estão quê? Enfermos. Agora, para nosso sistema vem os metabolitos das hormonas, de los antibióticos, e tudo isso aí vai se acumulando em nosso organismo.
Por isso que Deus deu uma visão para os últimos dias. É uma luz especial para esse tempo, tempo do fim. Note que em 1905, Ellen White se referiu a métodos modernos. Isso não é algo de agora. Eu me recuerdo também que cerca de onde vivíamos, teníamos uma granja. E eu tinha meus amigos, eu tinha 10 anos e o mais grande tinha 14. E era um grupito. Certo dia chegou a nossos ouvidos uma notícia que a granja estava regalando pollos. Bueno, regalando pollos, grátis, pero tinha que ser solamente martes depois do meio-dia. Então, martes depois do meio-dia, estava nós allá. É certo que estão regalando pollos? Sim, um momentito. E veniam, traíam os pollos, e nos entregavam os pollos, assim, de cabeça baixa, né? Botar pelas patas. Pero quando mirei meu pollo, eu vi que estava vivo, pero tinha os olhos assim como que... Então eu ia para a casa, bueno, a caminho de la casa lo golpeava para lá mamãe não perguntar por que estava meio morto, não? Então já chegava aí morto. E passou os anos e depois comecei a estudar, a pesquisar. Bueno, há 5 anos volvi a esse lugar e encontrei ele que era mais grande, que tinha uma melhor memória. E eu lhe perguntei, fulano, estes pollos que nós outros buscamos aí todos os martes, depois de meio-dia, estavam enfermos? Ele, não, enfermo não. Isso eram pollos de susto. Pollo de susto. Bueno, por que era martes depois do meio-dia? Porque a granja estava num lugar alto e cerquita del montecito esse passava todos os martes às 12 do dia um trem cargueiro. Não sei se o maquinista sabia ou não, mas ele deixava para ralar esse assunto da buzina já quando estava debaixo da granja. Então, se um montão de frango infartava e nós outros íamos recorrer ao altar e passei anos comendo pollo infartado sem saber. Estou falando de 50 anos, ou seja, não é uma coisa de agora, isso já existe há muito tempo. Agora, como se está mais barato, se consome muito mais desses produtos. Ok? Bueno, então vamos a ver. Há alguns que me dizem, doutor Silmar, eu sou vegetariano, só como pescado. E eu pergunto, qual foi o árvore que você recorre? Porque nunca vi árvore lá pescado, não? Então, começamos a utilizar nosso sistema de defesa para evitar enfrentar a realidade. E quando a gente me pergunta, de los animais limpios, qual é o que nós deveríamos cortar em primeiro lugar? É pescado. O pescado é o pior alimento para o consumo hoje. E há uma explicação, porque o ambiente mais contaminado do planeta é o agua. Os desechos humanos, os desechos das plantas químicas, tudo vão para o agua. E às vezes você vai buscar um pescado num lugar muito lejos. Se você faz uma autópsia, há 2 coisas que você pode encontrar: tumores e parásitos. E mercúrio. Mercúrio é um bônus, não? Isso é bônus. Sim. Isso é uma porqueria, isso é uma imundície. Esse é o pescado que se chama como... Não. Tilápia. Sim. Esses, a maioria não serve, mas esses menos servem. Então, empieza pescado primeiro. Depois, bom, já que passar, alguém que todavia come
¿Cerdo no? No. Bueno, entonces ya están avanzados, ¿no? Aí depois del pescado que viene. No, la grasa del salmón você tem aí la chia, você tem aí la linaza, não necessitamos disso. Porque a grasa del salmão vem com outros problemas. Não necessitamos disto. Bueno. He oído decir de algunas personas que cuando quieren comer pescado se van a un lugar donde esté el agua muy cristalina y muy limpia. Não há. Não há. Não há. Mira, eu estava em Amazonas, em Manaus. É uma cidade completamente aislada. Quando você toma um avião em Rio de Janeiro, você passa volando sobre uma floresta por 2 horas e meia, só mirando floresta. E você vê a cidade, que não tem ligação com nada somente por rios e por avião. Não tem carretera, agora estão tentando fazer uma carretera. Eu estava aí e um domingo mirando um periódico, eu mirei pescados do Amazonas contaminados com mercúrio do Amazonas. E o mercúrio produz o quê? Problemas neurológicos sérios. Pero como? Claro, há muitos garimpos de ouro em la orilla de vários rios e que utiliza para limpiar el oro. Mercúrio. Por isso. Recuerdam quando houve o tsunami em Japão? Porque o água leva tudo para todos os lugares. Deus não poderia haver escorrido algo melhor para destruir o planeta do que água. Porque não poupa, vai a todos os lugares. Houve o tsunami em Japão. Uma semana depois já tinha neveiras e colchones aparecendo na costa de Alaska. Já mirou a direção? El agua lleva todo para todos os lugares. Então, como? Não há escape. Eu sinto estar dizendo isso porque, por exemplo, mon ami é de uma isla. Disse para uma pessoa de uma insular que deve evitar pescado, vou ter que sair daqui com barro segurança, seguridade, não? E há porto-riqueños, dominicanos que vêm de islas, cubanos, como a doutora. Então, pero nós temos que vencer esta cultura. Temos que vencer. E eu utilizo para ilustrar, quando Deus hizo o chamado a Abraão, Ele disse, Abraão, salga de sua parentela. Por quê? Porque vou fazer de você o quê? Uma grande? Pero por que ele teve que sair? Porque se permanecer em esta cultura, seria muito difícil que Deus pudesse cumprir na vida de Abraão seu propósito. Ele pediu que vai sair, Abraão, tu não eres mais um caldeu, de ti vou criar uma nova cultura, que é a cultura do povo que conhece meu nome. E às vezes uno vai a um país, por exemplo, México, quando eu estou predicando em México, a gente diz, não, é que o Chile, deja o Chile. Isso te hace daño, é picante. Se vamos a sul de Brasil, uma cultura muito de carne, a cultura pampanera, os gauchos. E tem um orgulho de seguir essas coisas, no sense. Cria uma tradição na cultura, estão morrendo de los problemas, pero Deus quer que nós abandonemos essas culturas, porque Ele quer criar uma nova cultura dentro de nós. Nós já não somos brasileiros, haitianos, colombianos, porto-riqueños. Nós já temos as insígnias da cidadania celeste e essa cultura que temos que cultivar. E qualquer aspecto de cultura que impida que esse trabalho seja feito em minha vida, deve ser abandonado. Agora, cada a seu tempo, sem forçar,
a su paso. ¿Ok? Entonces, el mensaje de salud es fundamental para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es una cuestión de sobrevivencia física, mental y aún espiritual. Para que podamos... Qual é a única maneira por la qual Deus se comunica com o ser humano? É através das neuronas. Não é certo? É através de aquilo que Satanás hace todo para poder embotar e estorbar. Ellen White disse, por exemplo, sobre comer mucho. Disse que, às vezes, na reunião de junta da igreja, quando estão reunidos membros para tomar decisões importantes acerca da obra, do avanço da causa, suas mentes estão tão embotadas que quando chega o momento de tomar decisões, não têm discernimento. Dizem sim quando deveria dizer não e dizem não quando deveria dizer sim. Não têm discernimento. Às vezes, na escola sabática, estamos aqui com a lição e 2 ou 3 membros da igreja quase que roncando. Verdades eternas estão sendo, por quê? Porque saiu de la casa, comeu um banquete por la manhã e chega aqui quer dormir. Ou então comeu muito pela noite e o processo digestivo não deixou que dormiera e chega aqui quer dormir. Então, não é que o mérito de não comer em si tem um mérito para nos salvar, é que é um método que pode impedir esta comunicação, que é fundamental para nossa sobrevivência. Ok? Mais alguma pergunta? ¿Ah? Deve-se evitar. Pero usted se pode dar ao gosto de consumir 5 a 10% de coisas processadas, pero tem que ser muito limitada. Ajá. Sim. Está falsificando, haciendo hasta, dice que la lechuga, yo miré como ponen 2 líquidos, uno más verdecito y el otro más claro. Entonces vienen y ponen en un agua y no se fría porque el hombre mete las manos, echa un cucharón de cada líquido y le va haciendo con las manos y va arrugando y le queda como una especie de hoja. Y después el color verde acá va quedando el color verde de aquí de como usted ve la lechuga, ¿no? En este caso es de jamelota. Y lo van haciendo así y las unen, esas hojas las unen y ya queda la pelota. Y cuando la parten, pues sí que parece la lechuga. Sim. Já viste já viste por YouTube, não? Sim, há muitas coisas que comemos também que são de cartão. Sabe cartão? La carne, dice que están haciendo carne de cartón, la ponen en Para dar volume. y le Para dar ponen volume. grande y hacen el steak y es una carne falsa y no es carne. Não, tem carne, pero tem coisa que dá volume. O cartão é para dar volume. ¿Qué tanto cierto es? Pero dije que ya ellos ya les han llegado a la policía hasta este caso sin investigar porque ellos están falsificando absolutamente todo. La mayoría de cosas, ellos dicen que son especialistas en falsificación. Ajá. Bueno, hermanos, eu creio que já deu para que vocês tenham uma ideia, não? Eu vou deixar aí algum material com Lorena, os que têm interesse. Não vamos poder cobrar por a puesta do sol. Vou deixar também umas hojitas para que vocês llenem. Aqui, se vocês querem aprender como ser um médico missioneiro, através do curso que nós temos online, que você pode ser de sua casa, onde está, e no momento que tem livre. Você vai aprender como prevenir e tratar mais de 40 enfermidades. Ok? Nós temos em espanhol, português e inglês. Necessitamos francês. Ok? ¿Ah? La carne vegetal.
Em Brasil se vende camarão vegetal, bacon vegetal, ¿no es cierto? Bueno, ponga su nombre y contacto y marque qué información le gustaría a usted, si gustaría del curso. Sí. O curso é um ano. Você lo pode fazer com o tempo que queira. Nós não estabelecemos nenhuma fecha para que haga isso ou haga aquilo. Você vai utilizar o tempo que queira. Pode levar 1 ano e meio, pode levar 10 meses, pode levar, ou seja, o que nós queremos é que a gente aprenda. Então, se você tem interesse em curso, ponga aí seu telefone, se for WhatsApp, eu lhe mando já a informação e falamos durante a semana. Bueno, temos também aqui livro de receitas, com ideias buenas, aqueles que queiram, quizá vamos deixar alguns aí também com Lorena. Bueno, para encerrar, me gostaria de fazer uma pequena meditação. Durante o período de Elias foi o período, ou seja, através da história da igreja, sempre ha havido momentos em que houve necessidade, na verdade, presente para determinado momento. E durante o período de Elias, o povo de Israel havia caído na idolatria tamanha, hasta que o profeta se desesperou e perguntou: Senhor, será que solamente se quedou a mim? Eu? E Deus, utilizando Elias, logrou levar Israel a sair desse período de tinieblas espirituais. E é interessante que Daniel tinha 3 características interessantes. Elias era um homem muito simples. Elias tinha um mensagem muito especial para seu tempo. E a terceira característica de Elias é que era um homem que tinha uma dieta e uma vestimenta muito simples. Passaram os anos, quando Deus havia dito que nos dias de Jesus suscitaria el outro Elias. Quem foi Elias de los dias de Jesus? João el Bautista. E João também tinha as mesmas características que Elias. Era um homem com mensagem muito importante para seu tempo. Que mensagem era este? Anunciar o primeiro advenimento do Senhor. Pero a outra característica semelhante a de Elias era que João Bautista tinha um vestuário muito simples e que também tinha uma dieta o quê? Muito simples. E passaram os siglos até que chegou o momento em que Deus teve que suscitar o terceiro Elias, conforme a promessa de los últimos dias. E eu pergunto, quem é esse terceiro Elias? Sou eu? É você? Somos nós outros. Este pueblo já tem uma característica importante de Elias, pero há 2 mais que tem que desenvolver. Nós somos um pueblo que temos um mensagem, ou seja, o mensagem mais importante que já se ha dado a mortales, que é anunciar a segunda venida do Senhor, que vai dar cada um segundo suas obras. Pero existem 2 outras características que esse pueblo todavia está necessitando. Assim como Elias, ele necessita ter um vestuário simples, que é a justiça de Jesus, e necessita de uma dieta também simples. Que Deus bendiga a cada um de vocês de maneira plena e abundante. Foi um prazer estar aqui. Vamos deixar alguns materiais e Lorena aí distribuir para você durante a semana e ver como vai ser. E queremos passar. Mon ami, s'il vous plaît.
Parlez avec moi. ¿Cuándo vuelven, doctor? Quando me invitam? Se é que vão me invitar, não? No, usted no puede decir la fecha que es como disponible para usted. Sim, podemos falar por telefone e arreglar uma agenda sem problemas. Ahora mi pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes están contentos de la presentación del doctor? Quando vocês estão contentes do susto? Solamente este poquito. Isso não foi receita, ok? Hermano, de parte de ustedes, ¿usted quiere ver al doctor otra vez? Ok. Doctor, ¿lo vio? Graças. Está bem, vamos planear.